Sozinho poderia mudá-lo, mas é impossível já. Por um mundo de histórias velhas e manhãs de cristal, sozinho poderia mudá-lo, mas é impossível já. Nem minha mãe está no rancho, nem meu pai no milharal. Senhora Santana, leva-me no carro. Não posso, Senhor, porque vou carregar. Levo uma canga e também um arado, e este cachorrinho do rabo pelado. Senhora Santana, na beira do rio, lavava os paninhos do seu bento fio. Nossa Senhora lavava e São José estendia, e o menino chorava do frio que fazia. Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se ha perdido? Llévalo en mi casa, que te daré dos, una para el niño y otra para vos. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Os sotaques, repito, os sotaques de todas as querências, digamos assim, para combinar com esse ó de casa. Não tanto, talvez, com as palavras que a gente disse primeiro, mas com isso que a gente escutava agora. Uma canção de ninar na voz que não é de cantor, na voz do Nico Fagundes. Folclore. Nico Fagundes dedicou a vida inteira ao folclore. E ainda que tenha tanta coisa interessante e bela escrita por ele próprio, é bonito a gente recordá-lo com esta peça de folclore. Ele lecionou folclore, ele se dedicou ao folclore, ele associou ao folclore todo o seu conhecimento, toda a sua trajetória. Me lembro muito bem do momento em que ele foi buscar o mestrado em antropologia na URGS e o acolhimento enorme da academia ao seu trabalho, à sua inteligência, ao seu brilho, ao seu ponto de vista, que me chamou muito a atenção naquela época, porque havia, ainda mais do que hoje, um ambiente difícil, digamos assim, para o ponto de vista de um tradicionalista nas ciências sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E mesmo assim, foi uma dissertação recebida com emoção, inclusive com choro de algumas das pessoas que acompanharam a defesa. Mas isso é só um detalhe. Nico Fagundes, que é, para mim, pessoalmente, um amigo e que certamente não representava sempre o ponto de vista mais harmônico com relação às coisas tradicionais e as coisas populares do sul da terra. Harmônico, eu digo, com o meu pessoal ou com o do Cantos do Sul da Terra, mas sempre com uma capacidade de argumentar e de escutar e uma inteligência e um conhecimento tremendo a respeito de todas essas coisas.
É um pouco por isso que a gente deu ó de casa, mas que a gente dá ó de casa com esse Yupanqui. Eu estive junto com o Nico no túmulo do Yupanqui lá no Cerro Colorado, em 2000. Ele se emocionou profundamente ali. E Yupanqui diz, nesse tema que se chama Eu Me Criei a Puro Campo, como era esse criar-se, ser constituído, ter na sua fibra ser criado a puro campo. O fato é que Yupanqui não foi criado a puro campo. Yupanqui tinha elementos que eram extremamente modernos na sua vida, na sua cultura, no seu conhecimento. Ele era um jovem, uma criança da Pampa Úmida lá no início do século XX, por isso ele conheceu muita coisa tradicional e por outras razões de origem. Mas ao mesmo tempo ele foi um jornalista, ele foi alguém que escutou a música erudita, ele foi alguém que praticou boxe e que praticou basquetebol. E é importante que se diga isso, porque a gente perde muito tempo atrás do que é puro e da intermediação que merece ser tratada como tal, ser ungida na pureza de uma fonte originária. Isso não existe, e o que existe é, dentro do discurso da cultura e da identidade, as posições que acabam sendo, portanto, posições políticas, posições em disputa. A gente acha que o que vem da onde? A gente acha que o que importa nessa nossa história, nessa composição da nossa identidade, das nossas preocupações como artistas e como povo aqui nesse sul da terra. É disso que se trata. Sendo assim, não tem como o sul da terra não... O Cantos do Sul da Terra, não quero ser pretensioso e falar em nome do sul da terra, eu não posso nem falar em nome do Cantos do Sul da Terra, que pertence a todos nós. Mas não há como, me arrisco a dizer, a gente não apiar um pouco e descobrir a cabeça para o Nico Fagundes. Bueno, gente. Um pouquinho de Yupanqui, como lá na entrada do programa. Na entrada do programa a gente associou a presença do Yupanqui na sua letra de Eu Me Criei a Puro Campo, entre outras coisas, ao Nico Fagundes. Fazemos o mesmo com esse Monte Cajado. E até amanhã com Cantos do Sul da Terra. Quisiera entrar una tarde en este monte callado, quisiera entrar una tarde en ese monte callado, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo. Tal vez que alguno comente que solo va ese paisano. Tal vez que alguno comente que solo va ese paisano. Y yo apenas, si soy basta, pa' soportar lo que cargo. Soledad no la conozco, siempre voy acompañado. Soledad no la conozco, siempre voy acompañado por cosas que uno ha vivido o que el viento le ha arrimado. Por eso quiero una tarde de entrar al monte callado, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo. Chiflar pa' qué, ¿de qué sirve? Mejor enciendo un cigarro
y sentir que me voy yendo mientras se quema el tabaco, y sentir que me voy yendo mientras se quema el tabaco.